Fica com a gente que tem mais notícia. O nosso panorama de tudo aquilo que marcou a semana mundo afora começa com os dias de tensão na Rússia. Porque um importante aliado de Vladimir Putin ameaçou dar um golpe de Estado. E como é que fica o futuro do presidente da Rússia e da guerra na Ucrânia depois desse episódio? E você vai ver também. O presidente da Argentina vem ao Brasil pela 4ª vez pedir socorro financeiro. Alberto Fernandes recebeu de Lula promessas de investimentos. Vale a pena salvar o país vizinho? O aquecimento global vai fazer mais uma vítima, as regiões de montanhas. Tudo isso e um pouco mais na próxima meia hora. O Jovem Pan Internacional está no ar. Jovem Pan Internacional. Olá, muito boa noite. A rebelião de um antigo aliado expôs ainda mais as falhas na estratégia da invasão russa à Ucrânia. As ameaças do grupo Wagner duraram menos de 2 dias, mas deixaram um problema que deve durar meses para o exército de Vladimir Putin e talvez anos para o capital político do presidente. O clima de normalidade em Moscou disfarça as 48 horas de tensão que a capital viveu no fim de semana passado. Uma imagem raramente vista no centro do poder russo, tanques fazendo a proteção de prédios públicos e tropas posicionadas nas ruas que dão acesso ao Kremlin. O estado de guerra foi provocado por um ex-aliado do governo, Yevgeny Prigozhin. Um dos líderes do grupo Wagner ameaçou levar seus soldados para acertar as contas com o ministro da Defesa e o chefe das Forças Armadas. O discurso em tom de motim levou Putin a fazer um raro pronunciamento na TV. Não vamos deixar que se repita uma guerra civil. Protegeremos nosso povo e nosso Estado de quaisquer ameaças, incluindo uma traição interna. O que estamos enfrentando agora é traição. Ambições irracionais, interesses pessoais levam à traição. Traição do Estado, traição ao próprio povo e traição a uma causa comum pelo qual os combatentes e comandantes de Wagner lutaram e morreram ao lado de nossas unidades e brigadas. No discurso, o presidente tentou comparar a situação atual com a Revolução de 1917, quando russos entraram em confronto entre si. Mas o que está acontecendo agora é bem diferente. Embora tenha existido o risco de uma guerra civil na semana passada, como Putin mencionou, ele mesmo tem responsabilidade nesta atmosfera de instabilidade. O homem que chamou a atenção do mundo é um velho conhecido do presidente. Os dois surgiram como personagens relevantes para a Rússia nos anos 90 e na mesma cidade natal, São Petersburgo. Yevgeny Prigozhin enriqueceu como empresário, passou a ser um dos líderes do grupo armado com atuação estratégica para o Kremlin. O batalhão Wagner participou da tomada da Crimeia e deu apoio ao presidente sírio Bashar al-Assad. Agora, na guerra da Ucrânia, a milícia cumpriu o papel de abrir caminho para as tropas oficiais do exército. O recuo na batalha de Bakhmut, cidade no leste da Ucrânia, aparece como a gota d'água para Prigozhin. Ele usou as mídias sociais para expor erros táticos e reclamar do desabastecimento. O grupo Wagner deixou a cidade carregando dezenas de seus combatentes mortos. Antes de um importante aliado, o chefe dos mercenários virou um arquivo vivo das falhas do alto comando militar russo e pode usar o que sabe contra Putin, como explica James Nixey, diretor de um programa de estudos da Rússia mantido no Reino Unido. Ele é uma espécie de monstro Frankenstein que ganha vida própria. Ele não é confiável, não é um integrante das Forças Armadas. E isso significa, para falar a verdade, que ele está fora de controle. Ele teve permissão de Putin por um certo tempo para ir até um certo ponto, a fim de levar o exército russo a um combate mais eficaz. No entanto, o resultado foi muito além de qualquer coisa que Putin jamais teria imaginado. A solução para uma crise foi inimaginável, principalmente quando se pensa em um Putin acostumado a aniquilar qualquer foco de rivalidade.
Prigozhin recuou, como se nada tivesse acontecido, e ganhou asilo político em Belarus, país que forma a tríplice fronteira com a Rússia e Ucrânia, e cujo presidente é um importantíssimo parceiro do Kremlin. Quem explica essa relação quase umbilical é o economista e doutor em relações internacionais Igor Lucena. A economia do Belarus e o regime de Lukashenko, ele é mantido pelo governo de Moscou. Se Moscou cai, ou melhor, se o regime de Vladimir Putin cai, ato contínuo, Belarus cai. Você tem líderes populares, democráticos em Belarus que tomariam o poder com apoio do Ocidente. Então, a manutenção da ditadura de Lukashenko só existe se a Rússia mantiver seu status quo. Então, tudo que Putin precisar para manter o seu poder será feito por Belarus. Se por um lado a força de Putin tenha sido publicamente testada, o presidente deve manter alta a popularidade entre os russos, considerando o apoio popular registrado durante os 2 dias de crise. Quem explica é Marina Miron, do Departamento de Estudos de Defesa do King's College de Londres. Eu não acho que a reputação de Putin vai sofrer muito, porque Putin tem apoio dentro do país e ficou claro quando algumas forças armadas se recusaram a se juntar ao grupo Wagner, na chamada rebelião de Wagner. Acho que em termos de resolver a situação, não haverá nenhum derramamento de sangue. Putin sabia exatamente quais botões apertar e conseguiu resolver a situação nos bastidores e deixar tudo passar. Portanto, não acho que seu governo será prejudicado por esse único incidente. Quem aproveitou a vulnerabilidade foi Volodymyr Zelensky. O presidente da invadida Ucrânia definiu o episódio como uma óbvia fraqueza da Rússia. O episódio, ele deixou mais perguntas do que respostas. Então, por isso, a gente vai se conectar com o coronel Paulo Filho, hoje na reserva das Forças Armadas Brasileiras, mas que pertence ao Centro de Análise e Estudos Estratégicos do Exército do Brasil, a quem eu saúdo, agradeço aqui a participação, coronel, e começo com essa pergunta. Ao longo da história, a gente vê grupos mercenários ou exércitos particulares sendo colocados paralelo a exércitos oficiais, eu vou chamar dessa maneira. Qual é a vantagem de um exército do tamanho do exército russo, treinado, volumoso, bem armado, de ter um grupo mercenário? Boa noite mais uma vez. Boa noite a você, boa noite a todos que nos acompanham. É um prazer estar aqui na Jovem Pan novamente. As vantagens, elas são de diversas naturezas, né? Você pode, por exemplo, botar um grupo mercenário, uma companhia privada dessa para fazer serviços logísticos, né? Os Estados Unidos fizeram isso, diversas oportunidades. Teve uma empresa que se tornou famosa, Blackwater, por fazer esse tipo de serviço. Mas quando você tem uma situação de uma guerra convencional, uma frente de batalha em que você precisa ter todas as tropas sob um único comando, aí as coisas se complicam como se complicaram no caso do Grupo Wagner. Imagine você, a guerra é uma coisa muito complexa, né? Uma operação defensiva é uma coisa muito complexa. Então o comandante ele tem que ter autoridade sobre todas as tropas que estão naquela frente de batalha. O Grupo Wagner não era assim, o Grupo Wagner tinha uma independência, entrava e saía do campo de batalha na hora que queria, e isso foi criando uma série de desgastes, né? Como a reportagem mostrou, já há algum tempo, o líder do grupo, o Prigozhin, reclamava da falta de suprimentos, da falta de munição, da falta de apoio das Forças Armadas Russas para o Grupo Wagner. Isso foi criando um atrito cada vez maior com o ministro da Defesa, o general Shoigu, com o chefe do Estado-Maior, o general Gerasimov, e as coisas foram ficando insustentáveis até que chegou nesse motim, né, do Grupo Wagner. Então você me pergunta sobre as vantagens. Há vantagens, mas nesse caso específico da guerra convencional, de uma guerra travada de alta intensidade, você colocar um grupo mercenário na frente de combate, isso não se mostrou vantajoso, se mostrou uma grande desvantagem, uma fraqueza do exército russo. Coronel, a gente fez aí, então, olhando para trás, para tentar entender o que aconteceu nessa semana, eu peço ao senhor para me ajudar a olhar para frente.
não tem vácuo de poder, né? O Grupo Wagner, até onde a gente entende hoje, eu falo hoje porque no balanço das horas tudo pode mudar, nos próximos dias a história pode ser um pouco diferente, está exilado, vou colocar essa palavra, em Belarus. Mas quando eu falo que não existe vácuo de poder, já apareceram os chechenos que podem vir ocupar os espaços deixados pelo Grupo Wagner. Os chechenos são uma etnia dentro da Rússia, eles estão ali numa região autônoma, perto da fronteira com a Geórgia, e tem grupos chechenos pró-Rússia e separatistas. Tanto que os pró-russos, pró-Putin, voluntariamente foram a Moscou tentar fazer um cordão de proteção a Vladimir Putin caso o Grupo Wagner conseguisse avançar em direção à capital russa. A gente tem um componente ainda mais complicado, o exército russo, o que sobrou do Grupo Wagner e agora os chechenos. Isso é um barril de pólvora que só falta acender o pavio? O que acontece, há cerca de um mês atrás, o exército russo, as forças armadas russas determinaram que todos esses grupos paramilitares, que todo mundo assinasse um contrato concordando em entrar para o exército regular, ou seja, entrando nessa linha de subordinação, entrando na linha hierárquica do exército regular. O grupo checheno, liderado pelo Kadyrov, que é o líder da Chechênia, concordou com isso. O próprio Kadyrov assinou o documento e os seus subordinados assinaram o documento. Então esse grupo ele passa a integrar formalmente as Forças Armadas Russas, né? Esse grupo paramilitar ele é integrado às Forças Armadas. E essa foi uma das principais causas também da insatisfação do Grupo Wagner, do Prigozhin. Ele não aceitou que o Grupo Wagner assinasse esse documento. Ora, se esse grupo assinasse esse documento, a autoridade sobre esse grupo passaria a ser do general Shoigu, passaria a ser da cadeia de comando das Forças Armadas Russas, o que enfraqueceria o poder do Prigozhin, que foi o que acabou acontecendo, né? O Prigozhin hoje está exilado. O Grupo Wagner agora, o presidente Putin declarou que eles tinham ou a opção de integrar o exército, assinar o documento e passar a integrar formalmente a Força Armada, ou seguir para Belarus acompanhando o Prigozhin nessa espécie de exílio. Só que o Grupo Wagner ele é muito importante para o Estado russo, né? O Grupo Wagner tem uma atuação na África, em que ele representa os interesses russos na África. O que vai acontecer com o Grupo Wagner na África ainda é uma incógnita. O grupo está no Sudão, está no Mali, está na República Centro-Africana, na Líbia, combate também na Síria. Então, o grupo vai mudar de nome, uma nova liderança vai surgir, vai ser um outro grupo que vai substituir esse pessoal que está na África. Essa também é uma incógnita que a gente não sabe o que vai acontecer, vai ter que acompanhar o desdobramento das ações aí. Coronel, vou aproveitar a sua deixa para dizer que, claro que nós vamos continuar acompanhando. Eu tenho certeza que vamos contar com os seus conhecimentos em uma próxima e perto, né? Em breve oportunidade, porque esse assunto ainda vai render muito debate aqui no nosso programa. Obrigado mais uma vez, um ótimo final de sábado, um excelente domingo e até uma próxima oportunidade. Eu estou sempre à disposição. Até a próxima. Obrigado. Bom, gente, vamos falar de economia. O presidente Alberto Fernandes veio ao Brasil pela 4ª vez em 6 meses. Todas as viagens tiveram um ponto em comum na pauta: a possibilidade do governo Lula socorrer financeiramente a Argentina. Fernandes sabe que um empréstimo é impossível. A decisão não cabe apenas ao Palácio do Planalto. Seria necessária a aprovação do Congresso. E o presidente da Argentina sabe que a oposição não deixaria a proposta passar. Esta reunião mais recente terminou com uma solução paliativa. Os dois presidentes concordaram com uma lista de 90 itens. Investimentos em infraestrutura, defesa, energia e, principalmente, uma linha de crédito de produtos brasileiros exportados para a Argentina. Aí então está o pulo do gato. Virar as costas para o maior parceiro comercial da região é enfraquecer o próprio pátio industrial. Lula está disposto a bancar o empresariado brasileiro a curto prazo e cobrar do governo argentino lá na frente. Existe o risco de calote, mas mantém a produção em alta, ainda mais com analistas prevendo um PIB menor do que o projetado pelo governo para 2023.
O tour do presidente Fernandes na busca por novos credores é uma tentativa desesperada, sim, para conter a sangria que se tornou a economia da Argentina. Inflação na casa dos 100% ao ano, desvalorização brutal da moeda e parcelas vencidas de antigos empréstimos internacionais têm um impacto direto nos cofres públicos. Quem mais sente os efeitos são os pobres. O ano passado terminou com mais de 39% da população argentina em situação de insegurança alimentar. O índice deve piorar quando forem somados os resultados do primeiro trimestre de 2023. Os números ainda não estão consolidados. Segundo um relatório de maio deste ano, 41,4% das famílias têm dívidas com alguma instituição bancária. 82,6% dos lares argentinos estão com as contas atrasadas. Para conter a alta dos preços, principalmente dos produtos que compõem a cesta básica, a Casa Rosada usa um velho artifício, de tempos em tempos: o congelamento de preços. A sensação de poder aquisitivo dura o quanto a medida está em vigor. Quando o benefício é suspenso, é aplicado e, de uma única vez, todo o reajuste represado. Daí, os preços disparam e os itens começam a ser cortados da lista de compra. É neste momento que os índices de fome crescem. O problema econômico na Argentina não pode ser resumido em apenas uma causa. O país, que já foi o mais rico do mundo no final do século XIX, sofre com instabilidade econômica há 100 anos. Neste período, houve golpes militares, corrupção, má administração pública e renúncias presidenciais em série. A solução passa pelo que os economistas chamam de terapia de choque. Uma inflação galopante não pode ser controlada com política monetária e fiscal. A saída seria um plano robusto, executado em etapas, a exemplo do que aconteceu com o Brasil no período do real. Para tentar entender o que os economistas chamam de paradoxo argentino, a Ariane Benedito está aqui do meu lado, economista, para a gente olhar para a Argentina. Ariane, boa noite, muito obrigado pela sua presença aqui. Muito obrigada, eu que agradeço. Vamos olhar os números que traduzem este que foi o país mais rico do mundo há pouco mais de um século e que depois da Primeira Guerra Mundial experimenta uma decadência que jamais voltou à superfície. Peguei aqui o pico da inflação registrado até o primeiro trimestre de 2023, 108%. Caiu um pouco, mas eles ultrapassaram essa barreira muito complicada do 100% de inflação em 12 meses. Agora, não é só isso, né? A dívida externa está batendo os 277 bilhões de dólares. A dívida externa, não estou contando aqui a dívida interna. Só com o FMI, a Argentina tem um pendura de 40 bilhões de dólares. Ariane, eu queria me ajudar a chamar a atenção para isso. E as reservas internacionais da Argentina estão em 33,7 bilhões de dólares. Ou seja, se eles esvaziarem o cofre com dólares guardados dentro do sistema monetário argentino, não paga ainda nem o FMI. O PIB é de 487 bilhões de dólares. Olha a diferença só com a dívida externa. Está na casa aí dos 60%. Se a gente pegar toda a dívida da Argentina, passa dos 100%. Ariane, pergunta simples. Tem solução isso aqui? Tem que ter solução, uma hora tem que ter, né? Porque até onde vai esse problema que já faz mais de 100 anos que a economia argentina passa por esse problema de instabilidade, né? O que chama a nossa atenção como técnico é de fato a composição dessa dívida. Quando a gente olha para a reserva e a gente faz a avaliação cambial, né, que o problema é o peso que vem perdendo o valor cada vez mais e as reservas de dólar também da Argentina que estão cada vez menores, se esvaziando, exatamente por uma demanda não externa, mas interna propriamente dita, porque a própria população do país faz essa troca, sabendo que o peso está valendo menos, vai procurar o dólar. Claro. Outras medidas foram colocadas aí pelo próprio governo para tentar segurar, e o que você faz com isso? Você acaba criando um dólar paralelo e que você prejudica ainda mais essa reserva aqui cambial complexa. Segura o que a Ariane falou, porque eu acho que ainda vou voltar com essa questão do dólar. Mas vamos olhar agora
Eu falei de dívida externa, mas a gente tem que olhar um país muito importante na composição econômica da América do Sul, do Mercosul e, obviamente, do Brasil, né? Salvar a Argentina parece uma relação aí de políticas, de ideologia entre o presidente Lula e o presidente Alberto Fernandes, que estão no mesmo espectro político de esquerda, mas não é tão superficial. Olha as exportações Brasil e Argentina, nosso maior parceiro comercial aqui no Cone Sul. Nós exportamos peças de veículos inteiros, produtos da indústria de transformação, quando você pega o minério de ferro e transforma em vergalhões, chapa de aço e lingotes, por exemplo, minério de ferro propriamente dito, papel e derivados. Só aqui de peças de veículo, vou usar um exemplo, 11% da composição da exportação é só para isso. Ou seja, Ariane, nós temos cadeias produtivas aqui no Brasil que dependem da exportação para a Argentina. Se a Argentina sofre ali uma pneumonia, a gente tem pelo menos os efeitos de um resfriado, né? Exatamente, Marcelo. A gente vai ter um problema num setor muito importante para a economia brasileira, que é a indústria, né? E a gente, advindo ali de todo aperto monetário de forma global, não é diferente com o Brasil, esse é o setor que sofre mais nessas condições. E é o setor que, se a gente olhar para a renda, ele tem o melhor qualitativo. Então é necessário que a gente faça um estímulo, né, e cuide melhor da indústria. E a Argentina tem grande parte, aí no setor automobilístico principalmente, dessa questão da exportação, né? O Brasil é muito bom no processo inicial, mas a Argentina vem no processo final para tomar conta. Por mais que ela perca ali, vem perdendo um pouco de representatividade ao longo dos anos, que a China vem ganhando neste momento, mas ainda assim é muito significativo o que a Argentina contribui para o PIB do Brasil no setor de indústria. Então a gente não poderia perder ainda mais nesse momento, com o PIB um pouco mais estagnado, mesmo que as projeções tenham melhorado, advindo do primeiro trimestre, a gente ainda tem que pautar o PIB com cuidado para dentro deste ano. Bom, a gente falou da relação comercial, balança comercial. Hoje nós exportamos 15 bilhões, importamos 13 bilhões, numa conta rasa, 2,2 bilhões é um saldo positivo. Parece bom, mas já foi muito melhor, né, Ariane? Exatamente. A gente olhava para 2017, se olharmos para 2017, o nosso saldo positivo estava na casa dos 8 bilhões de dólares. Caiu, claro, mas a gente tem um cenário de pandemia aqui, voltamos para o patamar de 2,2. Eu acho que essa é a tradução de que uma Argentina forte deixa o Brasil forte também, não é verdade? Exatamente. As relações, elas não podem ser cortadas, mas a gente também não pode confundir o que é relação comercial, né, com injeção de investimento para salvar a economia. A gente tem que saber separar essas duas coisas, que acho que essa foto ela evidencia muito bem o resultado positivo que dá essa contribuição da Argentina para o país. Então, a gente deve, de alguma forma, aquecer esse movimento de exportação e importação, mas com cuidado do calote da dívida, que a gente não pode ser salvador da pátria deste outro lado. Para a gente encerrar, Ariane, agora eu vou pedir para você ilustrar a sua bola de cristal. Onde tem eleições na Argentina, o primeiro turno 22 de outubro, a gente não tem muita ideia dos candidatos, vai haver prévias agora. A gente falou de dólar. No começo, o argentino tem buscado um dólar porque não confia mais no peso argentino que está derretendo. Existe, você acredita, a possibilidade da Argentina dolarizar a sua economia, como o Equador já fez, o Panamá já fez, ou a situação ainda é muito diferente? A probabilidade, ela existe. Eu acho que ela está ainda um pouco remota. Essa questão das eleições vai tomar conta principalmente do cenário, e isso vai ser uma discussão posterior ali do novo governo que vai entrar, porque no estado que a Argentina se encontra, acho que a solução que a maioria dos economistas dariam seria a troca da própria moeda interna, né? Que é o remédio mais amargo, dolorido, mas que realmente resolve historicamente. A gente tem como provar isso, né? Mas vai voltar para a pauta com certeza, Marcelo, essa possibilidade. Tá bom, já que você trocou a pilha da sua bola de cristal, existe a possibilidade, também tem um outro mecanismo muito comum na Argentina, que é o congelamento de preços. Às vezes é uma armadilha, né? O que você acha disso? Bom, a minha filosofia econômica é um pouco contra essa ferramenta, né? Porque é comprovado, a gente não tem nenhum exemplo bom que isso realmente funciona. Percebe que quando volta a flutuação, volta ainda pior. Então não é um remédio, ele pode ser, como se fosse um stop da Bolsa de Valores, como o pessoal gosta de exemplificar, né? Os preços começam a cair muito, você entra em leilão para quê? Para dar aquela estabilidade e falar, olha só, a gente precisa parar aqui um pouco e criar um novo marco.
mas quando volta ainda pior. Claro. Então, deveria ser a última ferramenta a ser utilizado e não pode ser utilizado de forma recorrente. Né? Isso com todos os outros erros monetários feitos pela Argentina corroboram ainda mais com a piora desse cenário todo. Não é uma solução. Ariane, muito obrigado. Obrigada. Bom resto de final de semana. Obrigada. Até uma próxima oportunidade. Quero falar de mudanças climáticas. Essas mudanças climáticas devem trazer consequências catastróficas para o planeta. Nenhuma novidade. Só que um novo estudo aponta o seguinte: uma delas é a transformação de neve em chuva, que pode aumentar os riscos em zonas de montanhas. Um novo estudo desenvolvido nos Estados Unidos indica que as regiões de maior altitude terão mais chuvas extremas do que se acreditava anteriormente. Com isso, os deslizamentos de terra e as inundações são cada vez mais prováveis. Cerca de 1/4 da população mundial vive nessas áreas ou em locais próximos. Embora os cientistas já tenham estudado como as mudanças climáticas podem aumentar as chuvas, até agora não se sabia quanto da precipitação mais extrema seria chuva ou neve. Esse dado é importante para identificar o grau de perigo das mudanças climáticas. A quantidade de chuvas extremas deve aumentar em 15% para cada grau Celsius que o planeta esquenta. Isso é quase o dobro do que os cientistas esperavam. E o degelo também tem grande impacto na vida marinha, não só nas montanhas. O cientista especializado em aquecimento global, Carlos Nobre, explica. Mesmo que a gente fique dentro do Acordo de Paris, nós aumentaremos a temperatura a 1,5 graus. Em alguns séculos, os oceanos também irão aquecer e vão atingir essa temperatura. Isso tem um enorme impacto nos ecossistemas, na biodiversidade aquática. Por exemplo, os estudos do IPCC de 2018 mostraram que se em vez de 1,5 graus, nós não conseguirmos ficar em 1,5 e a temperatura global atinja 2 graus e os oceanos aqueçam 2 graus, 95% das espécies de corais de recifes, elas desaparecerão do planeta. Nós estamos muito próximos de atingir 1,5 graus em função de, por exemplo, desse El Niño forte que está com muito alta probabilidade de acontecer esse ano. No segundo semestre e entrando em 2024, a gente já vai chegar muito próximo de 1,5 graus. Em 2015 e 2016, que tinha sido o El Niño mais forte do registro histórico, nós chegamos a 1,26 graus de aumento. Ano passado nós estávamos 1,15, então existe uma boa possibilidade de até 2027, com ocorrência de El Niño, a gente já atinja 1,5, mas é lógico que ele não vai ser permanente. E a gente pode atingir sim 1,5 graus até 2033, 2034, se nós continuarmos com o aquecimento como ele vem. Nós estamos aquecendo aí 0,3 graus Celsius por década. Então nós já estamos em 1,15, com mais uma década nós chegaremos a 1,5. A chegada do fenômeno El Niño, o aquecimento das águas do Oceano Pacífico, contribui para o aceleramento das mudanças climáticas, assim como a emissão de gases de efeito estufa. A Europa é o continente que esquenta mais rápido, com uma temperatura média mais de 2 graus Celsius maior do que a da época pré-industrial. Não, esse aqui não é um programa só de más notícias. É que para achar uma boa, eu tive que olhar para fora do planeta. Astrônomos detectaram pela primeira vez uma molécula de carbono crucial no espaço, usando o telescópio espacial James Webb. A molécula foi detectada em um sistema estelar jovem, localizado a 1.350 anos-luz da Terra. O composto está em um disco feito de gás e poeira, restos da formação estelar que gira em torno de uma estrela. Segundo especialistas, a descoberta confirma a importância central do carbono na química interestelar. A substância auxilia na formação de moléculas de carbono mais complexas. Esses compostos são importantes por formar as bases de toda a vida conhecida até o momento.
cientistas trabalham para entender como a vida surgiu na Terra e como poderia se desenvolver em outras partes do universo. O telescópio Webb está sendo fundamental para essa pesquisa, por conta da excelente resolução espacial e espectral. O aparelho vê cosmos através da luz infravermelha, que é invisível ao olho humano e está revelando mais sobre a química orgânica no espaço. O programa dessa semana fica por aqui. Muito obrigado pela tua audiência. Para quem gostou, fica o convite de nós nos revermos semana que vem. Tchau! A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.